Graça e paz, igreja, boa noite. Eu te convido nesse momento a fechar seus olhos e começar a buscar pela presença do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor vai fazer muito, o Senhor vai falar muito, o Senhor vai tocar muito em nossos corações. Lancem pela presença dEle, chame pela presença do Espírito Santo. Oh Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos reunidos, mesmo que não fisicamente, mas através dessa live, para te render toda a adoração, para dizer que só Tu és santo, Pai, e que nossa adoração é exclusiva Sua. Obrigada por tudo que Tu tens feito em nosso meio, obrigada por nos guardar, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos dado toda a provisão necessária, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, meu Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Toca-nos, Senhor. Aleluia. Pai, pedimos Altíssimo nessa noite, ó Pai, por todos os nossos irmãos, Senhor Jesus, espalhados por toda a terra. Senhor, nós queremos, ó Pai, pedir a Ti, Senhor Jesus, ó Pai, o nosso louvor, Pai, queremos, ó Pai, dobrar, Senhor, diante de Ti o nosso coração, dobrar diante de Ti, Senhor Jesus, as nossas vontades. Queremos, ó Pai, nos sujeitar a Ti, Senhor. Ó Pai, Espírito Santo, Senhor, fique à vontade em nosso meio, fique à vontade em nós nessa noite, Senhor. Nós carecemos, ó Pai, como terra seca. Oh Deus, nós precisamos de Ti. Oh Pai, fique à vontade em nós. Nós te adoramos, ó Pai Jesus. Ó Pai Jesus. Ó Pai, sela este momento, Senhor, na Tua presença, Senhor. Sela este momento, ó Pai, como um momento, Senhor Jesus, onde cadeiras vão cair, onde, ó Pai, os enfermos serão curados, Senhor. Ó Pai, nós damos ordens, Senhor Jesus, em Teu nome. Ó Pai, que as cadeias, ó Pai, serão, ó Pai, Senhor Jesus, subjugadas nessa hora, Senhor, e elas cairão como as muralhas de Jericó, Senhor. Ó Pai, nós nos submetemos a Ti, ao Teu senhorio. Aleluia, aleluia. Oh Pai, nós consagramos, ó Pai, todo este culto, ó Pai, essa reunião a Ti, Senhor. Aleluia. Receba, Senhor Jesus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Amém. A paz, amados. Vamos louvar o Senhor com alegria. Se junte aí com o seu familiar na sua casa e vamos juntos celebrar com alegria ao Senhor. Amém. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia.
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. E o dia do vez do céu do céu, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, te exaltamos, Espírito Santo de Deus. Sabemos que o Senhor retornará, Senhor. Ó Pai, nós esperamos, ó Pai, confiantemente no Senhor. Aleluia, glória ao teu nome, Pai. Oh, aleluia. Ó Pai, nós queremos estar na tua presença, Senhor. Dia após dia, Pai, permanecer na tua presença, Senhor. Nesse lugar, Pai, onde nós nos encontramos, onde nós entendemos o que é amor verdadeiro, que é amor incondicional, Pai. Que nada possa nos separar da tua presença, Pai. Eu quero estar nesse
presença, Senhor Jesus. Eu quero estar, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Oh Pai, eu entrego, Senhor Jesus, tudo que tenho, ó Pai, tudo que carrego, Senhor Jesus. Tua palavra diz: vinde a mim os que estão sobrecarregados, os que estão cansados. E é na tua presença, Senhor Jesus, que eu entrego o fardo que muitas vezes eu carrego, Senhor, mas que o Senhor já levou na cruz todos os meus pecados, Senhor Jesus. E hoje eu sou livre, Pai. Hoje eu posso entrar, ó Pai, desfrutar, Senhor Jesus, da tua doce presença, Senhor, do sossego, do alívio, Pai, que o mundo não pode, Senhor Jesus, me oferecer, que o mundo não pode me dar, que só o Senhor pode me entregar, Senhor Jesus. É na tua presença, Senhor, é na tua presença que eu me encontro, Senhor, é na tua presença que eu entendo quem eu sou, é na tua presença, Senhor Jesus, que eu encontro o meu propósito, Senhor Jesus, é na tua presença, Senhor Jesus, não há outro lugar, Senhor. Só na tua presença, ó Pai, as minhas feridas são curadas, na tua presença, Jesus. Só na tua presença, Senhor Jesus, eu recebo perdão, Senhor Jesus. Ó Pai, na tua presença eu sou capaz também de perdoar aqueles que me ofenderam, Senhor Jesus. Ó Pai, na tua presença eu sou capaz de amar aqueles, Senhor Jesus. Ó Pai, Senhor Jesus, que me abandonaram, aqueles que jogaram pedras sobre mim, Senhor Jesus. É na tua presença, Senhor Jesus. É na tua presença, Jesus. Aleluia. Oh Pai, eu quero estar, Senhor Jesus, sempre na tua presença, Senhor Jesus. Porque eu entendo, Senhor Jesus, que vale mais um dia na tua presença do que mil em outros lugares. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluias. Mais uma vez, boa noite, meu amado, boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você ainda não convidou alguém para estar nessa live, neste culto, ainda há tempo de você mandar um direct, de você compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, com seus parentes, amém? Nessa noite nós entendemos que Deus vai derramar sobre nós da sua chuva, da chuva que cura, da chuva que encharca o nosso coração, que muitas vezes está vazio, amados, muitas vezes está como terra seca, né? E Ele nessa noite, Ele separou esse dia, este momento, para junto nós estarmos, né, adorando o Senhor, celebrando os seus maravilhosos feitos em nossas vidas, né? E estarmos aqui nessa noite é um grande privilégio para nós. Nós iremos compartilhar a palavra de Deus, né, com os amados. Usaremos um texto básico que está lá em 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 41 ao versículo 46. 1 Reis 18. Eu acredito que já tenha dado tempo dos irmãos encontrar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, assim mesmo como os irmãos estão, mas com espírito de reverência, a palavra de Deus, nós vamos ler agora. E Elias disse a Acabe: levanta-te, come e bebe, porque há um som abundante de uma grande chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber. E Elias também subiu ao cume do monte Carmelo, e se lançou sobre a terra e pôs a sua face entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. E ele disse: vai novamente 7 vezes. E sucedeu que na sétima vez
que ele disse: eis que lá se levanta uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão do homem. E ele disse: sobe, e disse a Acabe: prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com as nuvens e vento, e houve uma grande chuva, e Acabe montou e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu os seus lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, o Senhor que se move no meio da Tua igreja, se move no nosso coração, esteja nos ensinando, esteja, Senhor Jesus, ó Pai, moldando o nosso caráter nessa noite, esteja, Senhor Jesus, revelando a Tua face a nós, esteja, Senhor Jesus, ó Pai, edificando a nossa fé, esteja, Senhor Jesus, trabalhando, ó Pai, dentro de nós, nos fazendo pessoas melhores, mais amáveis, mais sensíveis a Ti, ao Espírito Santo, pessoas, ó Pai, que não buscam os seus próprios interesses, mas que buscam o Senhor acima de todas as coisas. Nos ajuda a nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos nos encher, ó Pai, de Ti, a cada dia, a cada momento da nossa vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, um texto até bastante conhecido dos amados. Sabemos que a palavra de Deus é tão poderosa que uma vez que ela é semeada em nossas vidas, ela frutifica. E muitas vezes existem palavras que nós ouvimos há tanto tempo atrás, mas todas as vezes que nós lemos e que nós ouvimos até em canções, e elas nos reportam aqueles momentos, né, nós somos edificados, porque a palavra de Deus é poder para aquele que crê, é poder para aquele que nasceu não da carne apenas, mas que nasceu da água e do Espírito. Nós somos moldados, nós somos limpos pela palavra de Deus, como diz lá em João capítulo 15. E aqui conta um pequeno trecho da palavra de Deus. Por mais que ele seja um pequeno trecho, né, alguns versículos, ele é poderoso, né, não, é como se fosse uma gota d'água, né, em meio ao oceano, mas que por ser apenas uma gota d'água, ela não deixa de ser água. Apenas esse pequeno trecho da palavra de Deus, ele é poderoso, ela não perde a sua essência. Amém, amados? E aqui vai falar sobre um tempo difícil na vida de Israel, de Samaria, nas terras de Judá, né? Porque era um tempo que havia passado 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva, porque o pecado de Israel era grande diante do Senhor. E aqui a palavra de Deus vai mostrar que também era um tempo difícil para o profeta Elias. Era um momento de lutas, de guerras, de grandes batalhas, onde ele acabava de desafiar muitos profetas de Baal, né? E depois de um grande milagre de Deus, né, Deus livrou a terra daqueles profetas, né, corruptos, para quebrar o coração de Acabe, de sua esposa Jezabel, né, para mostrar que só havia um Deus em Israel. Então Deus começou a fazer grandes maravilhas. Repete comigo: Deus começa a fazer grandes maravilhas. Então Deus começou a fazer grandes maravilhas naquele momento difícil, onde havia crianças, né, com sedes, muitas famílias sem alimentos, né, havia fome por toda aquela terra. Momentos difíceis, mas são nos momentos difíceis que Deus levanta grandes homens e mulheres de Deus para ser canal de bênção a toda uma nação. E Deus conta com você para abençoar a sua nação, a sua casa. Amém, amados? Se o momento é difícil, este é o momento propício para Deus usar a sua vida, para você buscar o Senhor e receber a direção do Senhor. Então não havia chuva durante 3 anos, né? E Acabe era um rei perverso, um rei mau, um rei omisso. Mas Deus, por amor ao povo de Israel,
Deus queria tratar com aquela nação e também com aquele rei. E Elias, o grande profeta de Deus, disse a ele: levanta e come e bebe, porque há um som abundante de chuva. Irmãos, por mais que as dificuldades possam surgir e elas possam perdurar por muito tempo, nada perdura para sempre, a não ser a palavra de Deus, o amor de Deus. E a palavra de Deus diz que aquela escassez de chuva estava prestes a interromper, e o Elias ouviu no seu espírito um som de chuva. Elias, na sua fé, ele ouviu e mandou um recado àquele rei perverso, Acabe: olha, sobe na tua carruagem, e vai para a sua casa, vai para o seu palácio, fique com a sua família, porque eu ouço o som de uma grande e abundante chuva. Meus irmãos, nós sabemos que quando Deus começa a fazer algo, muitas vezes Ele começa a fazer aos poucos, Ele começa a fazer coisas pequenas, Ele usa pequenas coisas, pequenos sinais, pequenas maravilhas, para nos levar a um novo nível de intimidade, para nos levar às águas profundas. Nem tudo em nossas vidas começam com grandes coisas. Às vezes, um grande amor, um grande casamento começa lá numa pequena brincadeira, uma pequena amizade, um pequeno rio, um grande rio começa lá com um pequeno fio de água nas nascentes. E assim também Deus faz, amados. Muitas vezes Ele usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Ele usa aquelas que não são para confundir aquelas que acham que são. E nesse texto é interessante, irmãos, nós analisarmos que Elias, ele ouviu um grande barulho de uma grande chuva. Nos últimos versículos, nós vimos que essa grande chuva realmente se tornou realidade. Mas essa grande chuva, ela nasceu de uma pequena nuvem. Essa grande tempestade, aquela grande seca, ela se encerrou quando uma pequena nuvem, como a palavra de Deus diz aqui, ela subiu daquele grande mar, e aquela pequena nuvem, o Geazi contou para o seu mestre Eliseu, disse: olha, é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus é especialista, amados, de fazer grandes milagres, coisas inesperadas. E quando nós menos percebemos, quando nós achamos que isso é impossível, então nós vemos Deus fazer nas nossas vidas, em nosso meio. E foi assim também naquele dia. Era quase impossível pensar que a história seria mudada naquele dia, porque o céu estava claro, o sol estava forte. Mas existia algo no coração do profeta Elias. Existia um som de abundante chuva. Meu irmão, eu quero te falar nessa noite, você pode estar vendo apenas as dificuldades, mas hoje Deus pode mudar esse quadro, e Deus pode levar você a sentir no seu espírito, no seu coração, um som de uma grande chuva, de algo que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Quantos creem? Glória a Deus, eu creio nessa palavra também. Não importa, meu irmão, se você está se sentindo como uma pequena nuvem. Você pode até ser uma pequena nuvem nesse instante. Você pode estar até se sentindo fraco. Você pode até estar com o seu coração seco como aquela terra. Mas Deus é especialista em encher as pequenas nuvens de grandes chuvas. Você pode até ser uma pequena nuvem, mas a única coisa que você não pode ser é uma nuvem vazia. Vazia da presença de Deus, vazia do Espírito Santo de Deus. Deus é especialista em transformar atmosferas e transformar circunstâncias. Efésios capítulo 5, versículo 18 vai dizer: não se embriague com o vinho, que leva a libertinagem,
mas deixe-se encher do Espírito Santo. Jesus não criticou a pequena oferta, Jesus não desprezou as pequenas crianças, não condenou os cansados e sobrecarregados, não julgou, não negou lugar à mesa aos publicanos e pecadores, mas advertiu os seus discípulos a respeito da fé deles. Em Mateus capítulo 8, 25 vai dizer: então Jesus e os seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Aleluia. Então Deus recebeu a todos, mas Ele também orientou os seus discípulos. Não tem problema se você tem a oferta menor da sua casa, da sua igreja. Não tem problema se você andou errante como um publicano. Mas, uma vez que você aceita Jesus Cristo, é necessário você batalhar pela sua fé. É necessário que você tenha esse desejo de crescer, de frutificar, de se encher do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós andamos na medida da revelação que o Espírito já nos deu. O Senhor não coloca sobre você algo que você não possa carregar. Ele não exige de você algo que você, um passo que você ainda não quer dar. Mas, quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, nós somos desafiados a viver em fé. Porque o justo vive pela fé. E se ele retroceder, o Senhor não se compraz nele. Nós somos desafiados a viver uma vida de avanços espirituais. E esses avanços acontecem em nossa vida quando nós entendemos que nós precisamos estar cheios da glória e da presença do seu Espírito Santo. Aleluia. Pequenos atos de fé nos levam a um novo nível de vida no Espírito Santo. Precisamos batalhar, irmãos. Nós entendemos que o Senhor é aquele que começou a boa obra em nós e aquele que vai terminar, como diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Foi assim com o apóstolo Pedro, um homem rude, iletrado nas Sagradas Escrituras. Ele era pescador de peixe, ele era aquele que vivia a lançar as suas redes ao mar. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus fez aquele homem um pescador de homens, né? E a partir daquele momento iniciou uma grande obra. Mas para que aquela obra fosse concluída na vida daquele homem, ele negou Jesus. Ele recebeu cura. E quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele foi cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o primeiro sermão pregado pela igreja cristã foi através deste homem chamado Pedro. Um homem diante da sociedade que não podia ocupar aquele cargo de pregador da palavra de Deus, mas eles se maravilharam, porque estava diante deles ali um homem poderoso em Deus e com a autoridade de Deus. Aleluia. E Deus quer fazer isso com você também, meu amado. Porque você está vazio de Deus, porque você não tem buscado. A palavra de Deus diz que nós nos limitamos, nós nos amarramos em nossos próprios desejos carnais. É isso que nos limita, é isso que nos faz muitas vezes ficar amarrado, ficar prostrado, não avançar, não crescer em fé. Nós podemos ser uma pequena nuvem, mas essa nuvem não pode estar vazia. Uma pequena nuvem, mas também nós temos um grande potencial. Foi isso que Deus viu em cada um de nós. Nós não éramos nada. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que Deus viu em nós, amados? O que Deus viu? Será que foi um rostinho bonito? É claro que não. Deus viu aquilo que Ele podia fazer em nós e através de nós. Foi assim com Davi, quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai, e quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, procurando pelos seus filhos, os seus pais, apresentou os outros irmãos de Davi, esqueceu daquele pequeno pastor.
de ovelhas lá no campo. Mas quando Deus faz, quando Deus chama, quando Deus levanta, Ele pega o pastorzinho de ovelhas que estava lá no campo e coloca ele sobre o trono para ser o grande pastor de uma nação, segundo o seu coração. E Deus faz isso. Deus pode fazer isso. Essas são as maravilhas que Deus faz. Lá em Juízes capítulo 11, vai contar a história de um homem chamado Jefté. Um homem que era filho de uma prostituta. Um homem que era um bastardo no meio de Israel. E um homem que foi expulso da sua casa pelos seus irmãos. Assim como Josué, ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele não recebeu herança na sua casa. Jefté foi um homem ferido. Foi um homem, que tinha um grande abismo no seu coração. Então ele se isola. A palavra de Deus diz no versículo 3 do capítulo 11, diz que se juntou a Jessé muitos homens maldosos da terra. Meu irmão, você já parou para pensar e para analisar que quando a gente não está bem, quando a gente está mal muitas vezes, ou quando uma pessoa totalmente troncha diante do Senhor, que Ele faltou, parece que elas atraem apenas aquelas pessoas que se assemelham a ela. Foi assim também com Davi, vocês estão lembrados, meus amados? Lá em Samuel capítulo 22, eu acho que é 2 Samuel 22, vai dizer que Davi se escondeu na caverna de Adulão, e todas aquelas pessoas que estavam endividadas, estavam ali arrasadas, sem esperança, se aproximou de Davi. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente está ferido, a gente também atrai pessoas feridas. Existe um dizer que é um pouco pesado, mas diz que onde há moscas, há feridas. Onde há moscas, há feridas. Que aplicação é essa? Que as feridas são as feridas da nossa alma. E essas moscas são demônios que vivem, que sugam as nossas forças que nos amarram, nos aprisionam através dessas feridas. Davi estava ferido, Davi havia fugido, Jefté da mesma forma, mas quando Deus levanta, irmãos, Ele capacita. E foi assim também na vida desses dois homens, porque eles eram pequenas nuvens, mas Deus viu neles um grande potencial, e Deus também te enxerga da mesma forma. Deus não faz acepção de pessoas. O que nos impede deles, amados, meus irmãos, é a nossa capacidade de nos submeter à sua vontade, a capacidade de nos dobrar à vontade de Deus, em obedecer ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Quando Deus levanta um líder, ele fica só por algum tempo. Assim foi com Jefté e Davi, lá em 1 Samuel, não é 2 Samuel não, amados. Eu anotei aqui. 1 Samuel capítulo 22, vai contar a história de Davi na caverna de Adulão. Em Juízes capítulo 11, vai contar a história de Jefté. Irmãos, então havia ali aquela escassez, e não havia possibilidade naturalmente de se resolver aquele problema, mas a resposta vinha do céu. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: olha aí, pastor, nem na live ele perdoa, Diga para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, a resposta vem do céu. Então Elias diz: sobe agora e olha na direção do mar. Ele subiu e olhou, e não viu nada, não enxergou nada, porque Geazi estava olhando com os olhos naturais. Mas nessa noite eu te incentivo a você sentir o som da chuva, a você abrir os seus olhos espirituais e ver que Deus é aquele que te capacita, Deus é aquele que te enche com o seu Espírito Santo. Aleluia. O homem de Deus não necessita brigar, irmãos, por um lugar ao sol. Não precisa brigar por carro, com vontade de brilhar. Deus coloca ele no lugar certo, na hora certa, para honrar diante da adversidade. Então,
para que uma grande chuva aconteça, é necessário uma grande aglomeração de nuvens. Na 7ª vez, aquele Geazi subiu e viu ali uma pequena nuvem, viu ali aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele então manda avisar Acabe: prepara a carruagem. Meu irmão, como está a sua fé nesses dias? Como está a sua fé? Será que Deus está te mostrando e você acha assim: não, é tão pequeno? Será que Deus está fazendo e você está falando assim: não, eu não consigo, eu não posso? Será que Deus está te levantando e você fala, muitas vezes pode falar assim: não, eu sou pequeno demais? Elias manda dizer a Acabe: prepara a tua carruagem e desce para que a chuva não te pare. Meu irmão, Deus vai fazer. Prepara a tua carruagem, prepara todas as coisas, sabe? Começa a viver em fé, começa a olhar o sinal. Que sinal, pastor? O sinal da cruz do Calvário. Ele é o maior sinal, nele nós podemos crer, nesse sinal nós podemos nos apegar. Esse homem, que morreu naquele lugar e ressuscitou ao 3º dia, pode fazer todas as coisas. É nesse sinal que nós podemos colocar e depositar a nossa fé. Então, amarre, desamarre aí a sua carruagem, prepara todas as coisas, porque Deus vai fazer. Aleluia. Mas aquela pequena nuvem, ela precisava que algo acontecesse, porque uma nuvem só, meus irmãos, não é capaz de comportar toda a glória, todo o poder que Deus pode fazer e quer fazer. Aleluias, glória a Deus. Nós somos chamados para viver em comunidade, irmãos. Nós somos chamados para nos relacionar, para sermos canal de bênção. E Deus quer fazer isso em nosso meio. Nós podemos ser uma pequena nuvem, mas não devemos estar vazio, mas cheios do Espírito Santo. Nós podemos até ser uma pequena nuvem, mas nós não podemos deixar de entender que Deus, quando Ele nos criou, Ele colocou em nós o potencial de sermos aquilo que Ele deseja que nós possamos ser, aquilo que eu desejar no meu coração, aquilo que eu colocar diante do Senhor, eu posso alcançar. Aleluia. E em terceiro, antes da terceiro item, eu gostaria de falar também e exemplificar algo que muitas vezes acontecia comigo, lá no interior de Goiás, quando eu era criança. E quando eu estava ali na lavoura, muitas vezes capinando, coçando, ou fazendo alguma coisa, muitas vezes pairava sobre minha mente, sobre a minha cabeça, uma nuvem. E por alguns instantes aquela nuvem ela trazia alento, trazia conforto, mas logo ela se dissipava, logo ela saía do lugar, e eu falava assim: poxa, como foi bom que essa nuvem passou sobre mim. Mas por que aquela nuvem ela ficou um pouco de tempo ali? Por mais que aquela nuvem ficasse um pouco de tempo ali, ela não era capaz de parar o calor do sol, porque ela não tinha peso, ela não tinha densidade, ela era uma nuvem até muito bonita, mas logo vinha o vento e levava ela porque ela estava só. Ela não era pronta, ela não estava pronta para estar naquele lugar. E muitas vezes eu olhava assim: onde está aquela nuvem? Quando eu mais preciso dela, ela já não está mais aqui. Parece que o sol aumentou. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos vazios de Deus, nós somos levados como essas nuvens solitárias. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, quando nós estamos vazios de Deus, nós somos levados pela onda do mundo. Nós somos levados
né, por qualquer palavra, né, muitas vezes, que não agrada aos nossos olhos, nós nos fechamos para Deus. E muitos estão aqui, nessa terra, com esse calor sobre as suas cabeças, sofrendo com o coração seco. São como as nuvens pequenas, como nuvens levadas ao vento. São incapazes de gerar chuva, porque estão só. Porque depende apenas do seu próprio braço. Mas quando nós estamos em Deus, quando nós estamos cheios da presença de Deus, acontece o terceiro ponto, é que Deus atrai a nós pessoas, outras nuvens mais carregadas, nuvens mais cheias, né? E esses contatos com essas pessoas muitas vezes geram relâmpagos, né? Muitas vezes geram barulho, e assim nós vamos nos preparando para cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes, quando isso acontece, nós deixamos apenas de produzir sombra. A sombra pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento. Muitas vezes a pastora agora está com a produção lá, todo vapor lá em casa, de planta. E ela coloca as plantas no sol, depois coloca a planta na sombra. E muitas vezes, se nós deixarmos as plantas apenas no sol, ela se queima. Se deixarmos apenas na sombra, ela atrofia. E muitas vezes, nós queremos apenas viver debaixo da nuvem, na sombra. E se nós vivemos apenas na sombra, nós não crescemos. Nuvens podem também produzir raios e trovões. Traz pavor, medo e muitas vezes morte, estão pesadas demais. E muitas vezes nós somos essas nuvens que estão muitas vezes pesadas demais, sobrecarregadas demais. Por isso muitas vezes nós somos intolerantes, muitas vezes nós somos críticos, fazemos muito barulho, mas temos pouca vida de Deus. E quando apenas geramos sombra, ou quando apenas geramos barulhos e raios, trazemos morte em vez de vida, nós estamos deixando de cumprir o propósito de Deus. Quando nós estamos deixando de colocar os nossos filhos ao sol, nós estamos impedindo o seu crescimento, o seu desenvolvimento emocional. Nós somos pequenas nuvens, podemos ser pequenas nuvens, mas o desejo de Deus para nós é que nós nos unimos a outras pequenas nuvens, e assim como Ele fez naquele dia, uma pequena nuvem subiu do mar. Você era essa pequena nuvem que Deus te tirou do grande mar de homens, grande mar de pecados, e te fez você, e levou você às alturas, e começou a encher você de água, começou a preparar você, começou a fazer na sua vida. Deus te tirou do grande mar, levou você às alturas, porque Ele ama e crê no propósito dele para a sua vida. Então nós precisamos deixar de apenas produzir sombra, precisamos parar de apenas produzir raios e trovões, e precisamos, acima de tudo isso, entender o propósito de Deus, que a chuva é o principal propósito da nuvem. A chuva é que vai modificar a natureza da terra seca, é aquilo que vai quebrar os grilhões, né? A herança maldita deste mundo, é o que vai tirar as pessoas do cativeiro, é a chuva que vem de nuvens cheias de Deus, é a água que sairá, é a água que sairá da nossa boca, é o Espírito Santo movendo dentro de cada um de nós. Você não pode andar vazio, meu amado.
nós precisamos estar cheios de Deus. Para isso nós precisamos buscá-lo. Para isso nós precisamos desejá-lo. E para concluir, irmãos, a pequena nuvem se levantou do grande mar para abençoar toda a terra. Nós éramos como gota do mar, e o Senhor nos levantou para vivermos em fé. Você crê nisso, meu amado? Dê glória a Deus. Elias ouviu o barulho da chuva, mas não descansou apenas em ouvir o barulho. Meus irmãos, Ezequiel disse que viu um grande deserto, e nesse deserto existia um grande exército de ossos secos. E o primeiro sinal de que Deus ia fazer naquele vale de ossos secos foi o barulho que ele começou a ouvir daqueles ossos batendo um no outro. Irmãos, nós precisamos nos levantar como um grande exército, mas o grande exército só se torna algo efetivo quando nós deixarmos Deus continuar fazendo em nossas vidas. Depois de um grande barulho, aqueles ossos foram se colocando nos seus lugares e começaram a nascer tendões, carnes, até que eles se tornaram preparados. Deus não vai deixar você, irmãos, morrer no meio do deserto. Deus é aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar, mas se disponha, abra o seu coração. Um dia você foi como uma gota do mar, e Deus te levou para trabalhar no seu caráter. Deus te levou para fazer grandes coisas na sua vida. Você era uma simples nuvem, mas existia um grande potencial, e potencial é possibilidade. Existe a possibilidade em você, a possibilidade de Deus fazer em você grandes coisas. Você pode estar vazio nessa noite, mas se você buscar o Senhor, Ele te enche pela sua misericórdia, pelo seu grande amor. Jesus é aquele que não nos deixou órfãos, mas Ele enviou o seu Espírito Santo para nos encher, para que a sua presença fosse manifesta a cada um de nós, em toda a face da terra. Aleluia, glória a Deus. Mas ainda é uma nuvem, você ainda é uma nuvem do Senhor, e se você é uma nuvem, há possibilidade de o Senhor te encher nessa noite, com sua palavra, com o seu amor e com o seu Espírito Santo. Você está ouvindo um grande barulho de que Deus quer fazer na sua vida? Essa palavra moveu o seu coração como moveu o coração de Elias. Essa palavra moveu o seu coração. Olha, meu irmão, não importa o que fizeram contra você, não importa as palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida, Deus quer usar você, Deus quer moldar você, Deus quer trabalhar no seu caráter, Deus quer fazer algo através de você. Você pode ser uma pequena nuvem, mas uma pequena nuvem pode fazer uma grande, através da pequena nuvem, grandes maravilhas podem acontecer. Você crê nisso, meu amado? Então se disponha, busque o enchimento do Espírito Santo, se capacite em Deus, e Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida, porque Deus é especialista em usar pessoas, pequenas nuvens. Mas entenda, a pequena nuvem fica só por um instante. A pequena nuvem não consegue molhar toda a terra sozinho. É preciso que Deus leve grandes e pesadas nuvens a estar com ela no meio do céu, para que através do relacionamento não apenas sombra aconteça, não apenas tenha raios, não apenas trovões, mas que realmente venha a chuva de Deus sobre nós, sobre a terra seca. Aleluia. Meu irmão, eu dou graças ao Senhor. Nós já estamos terminando esse culto pela sua vida. Creia, meu irmão, que o Senhor, Ele te abençoou nessa noite. O Senhor te abençoou com essa palavra. Você pode ser pequeno aos seus próprios olhos, mas o Senhor quer te manter assim. Não pense em nada algo que vai além, como diz lá em Romanos capítulo 12. Não pense além de si mesmo, mas também não pense a quem. Você é alguém do Senhor.
você é especial. Você tem potencial, o Senhor te formou assim. Ele vai te usar sobremaneiramente para derramar chuva do Espírito sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor, Pai, separou cada um de nós, pequenas nuvens, mas quando nós nos unimos, ó Pai, quando nós, ó Pai, nos submetemos à Tua vontade, ó Deus, grandes coisas podem acontecer. Ó Pai, nessa noite nós queremos colocar os nossos olhos no Senhor. Ó Pai, por mais que seja ainda pequenas nuvens, um grande barulho, ó Pai, vai começar a brotar em nosso coração. E nós iremos preparar a nossa carruagem, iremos preparar nossa semente para ser lançada no devido tempo, crendo que o Senhor, pela fé, vai fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Amém, amados? Deus abençoe e até a próxima semana.